Bom, vamos então à nossa semeadura. Vamos semear com alegria, porque grande é a revelação da semeadura na graça. Hoje nós vimos grande disputa no meio da congregação dos crentes, porque o dízimo tão mal administrado que está, tão mal administrado, que criou uma revolução no meio dos crentes. E hoje, por não ter sido bem administrado, o que aconteceu? Trouxe escândalo. E hoje há uma dúvida muito grande no meio dos crentes, se dízimo é de Deus ou não é, se acabou, se era da lei, né? Então há uma confusão, porque as pessoas, os líderes, os falsos profetas, pastores, mestres, né, não sabendo administrar isso, criou uma revolta em muitas pessoas, porque eles são impostores. A visão deles é comercializar com a palavra, é enganar o povo, é tomar do povo, porque eles são gananciosos, são lobos vorazes, é assim que Paulo chama, cães, Jesus de sepulcro caiados, raça de víboras, então eles administraram muito mal isso, e essa palavra dízimo está soando mal nos ouvidos das pessoas, da igreja do Senhor, dos crentes que é a igreja do Senhor. E com isso, o que está fazendo? Eles não administrarem isso mais. Então, por causa dos falsos, estão deixando de entregar os seus dízimos e as suas ofertas, e com isso, envergonhando o Espírito, envergonhando a palavra, que mal administrada no ouvido, está sendo tirado de prática isso. Que eu até louvo, porque aonde eles estão administrando o seu dízimo, é inferno. Ali é a bacia do mal, ali são lobos vorazes, então certamente não pode haver resultados positivos ali. Mas não quer dizer que dízimo e oferta não é do Senhor. E nós vamos explicar novamente isso aqui, eu tenho batido nisso, porque eu não posso deixar a igreja fora dessa etapa, porque se ela ficar fora dessa etapa, a prosperidade, infelizmente, não manifestará para a igreja. Não vai manifestar, porque isso é uma ordem trazida desde lá de Abraão até o nosso apóstolo Paulo, que soube administrar isso aí de uma forma bem inteligente. E baseado aqui em Gálatas 3:11, vem Paulo dizendo: é evidente, claro, cristalino, sem sombra de dúvida, isso quer dizer evidente, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então aqui Paulo vem mostrando que a lei, com as suas obras, não justifica. Quer dizer, não há necessidade mais da prática dela, porque ela é agora nociva aos filhos de Deus. Ela não faz bem mais. E estamos falando sobre semeadura, sobre dízimo, sobre oferta, e isso era praticado muito na lei. Por quê? Isso começou com quem? Abraão. Abraão foi o primeiro vaso a dar o dízimos a Deus, foi Abraão. E nós sabemos que a lei, ela veio 430
30 anos depois de feito a promessa de Deus a Abraão. Mas Abraão não é lei. Gênesis não é lei. Gênesis é o início de tudo. E a Abraão foi pré-anunciado o quê? O evangelho da graça, a incircuncisão foi dada a Abraão antes de Moisés, 430 anos antes. E a prática do dízimo foi dada pela Abraão. Então o dízimo é importante, mas desde que eu saiba da sua origem. Hoje a origem no sistema é o quê? Malaquias 3. Aquilo não é a origem, aquilo é o passar do dízimo e oferta na lei, que se tornou o quê? Olho por olho, dente por dente. A alma que pecar, quer dizer, se ele não desse dízimo, ele estava em pecado. Então ele era o quê? Ladrão, amaldiçoado. E isso é praticado pelo sistema de uma forma muito bruta, ameaçando os filhos de Deus. E os filhos de Deus estão vendo que isso não trouxe resultado nenhum para eles. Trazei todos vós os vossos dízimos e as suas ofertas, que eu abrirei as janelas do céu, e bênção sem medida vos será derramado. E provai-me nisso. E estão provando que a coisa não dá certo. Os crentes estão todos passando uma situação perrengue. É uma situação meio difícil. E aqueles que criaram já uma antipatia pelo sistema, pela igreja, e saíram da igreja, e com isso saiu também o seu dízimo, e diz, não dou mais dízimo, porque isso é coisa da lei, e tem sido pregado muito pelos que ouviram um pouquinho da edificação, mas não entenderam, e estão pregando sem conhecer a origem das coisas. Olha, a graça como ministério pode ser pregada quem passou pelo edificador. Quem não passou pelo edificador é enganador da graça também. Porque ele precisa de ser estruturado. E o edificador teve e estruturou quem tinha que ser estruturado para isso. E agora apareceram uns aí animados, que convém que pregue a graça, continua pregando. Mas não são pessoas que passaram pela edificação e nem reconhecem o seu edificador, o seu apóstolo. Então não tem como. Então, abençoado, nós precisamos de endireitar isso na mente das pessoas. Elas precisam de entender que dízimo é algo que nasceu em Abraão. E eu coloco, dízimo para mim não é 10%. Dízimo para mim é uma atitude de quem viu Deus e foi abençoado por Ele. Deu-se o nome dízimo. Lá em Hebreus 7, 1 ele diz, contando a história de Abraão com Melquisedeque, porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, então pertencia um grau bem tremendo, que nós sabemos que é o próprio Deus, que saiu ao encontro de Abraão, foi o primeiro véu que Deus usou, Melquisedeque, né? Que saiu ao encontro de Abraão. Então Abraão foi ao encontro de, aliás, Melquisedeque foi ao encontro de Abraão, não foi Abraão que foi ao encontro com Deus. Porque essa atitude, ela não poderia sair do homem, teria que sair do coração de Deus. E ele diz, e saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis. Abraão estava em trabalho, em guerra, tomando posse da terra de Canaã, a terra do povo, que mana leite e mel, e ele estava ali pisando e tomando posse. E quando Melquisedeque o viu, diz, e o abençoou.
Os da fé são abençoados com o crente Abraão. Aquela bênção de Abraão, ela veio para nós os gentios. Você recebe isso, abençoado? Então, quando Abraão sentiu e viu que aquele homem era o sacerdote do Deus Altíssimo, que tinha semelhança de Deus, e ele recebeu a bênção, quer dizer, algo sobrenatural aconteceu na sua mente e no seu corpo, o que ele fez? Olha aqui, para o qual também Abraão, depois de ser abençoado, não se dá dízimo para receber bênção. Se dá dízimo é porque já foi o quê? Abençoado com todas as bênçãos. Quem não foi ainda não pode dar dízimo, meu irmão. Não, vou lá fazer a corrente, o culto do dízimo. Isso é heresia. Isso se chama malandragem, maquinação. Doutrina de demônios, isso. Isso é doutrina de demônio. Receber, dar dízimo para ser abençoado. Então, esse líder que está ministrando isso é diabólico. Porque não é assim que está escrito. Está escrito que e o abençoou, para a qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Então quem dá dízimo é porque se sente o quê? Abençoado. Epa, não pode, porque isso é o quê? É uma expressão de louvor. Dízimo é uma expressão de louvor, não é pagar imposto. Como eles dizem lá em Malaquias, que entrou na lei, que foi adicionado por causa da transgressão do povo, e entrou como o quê? Imposto. Quem não desse era amaldiçoado. Mas nós não estamos debaixo da lei, estamos? Nós estamos debaixo da graça. Então nós não temos nada a ver com aquela história ali. Muito bonita, batemos palma, que louvor tremendo, que se não fosse a lei, apesar de ter sido adicionada, mas se não fosse ela, nós gentios não estaríamos aqui. Então nós louvamos a lei. E vimos que ela é boa e ela é santa, porque saiu da onde? Do coração de Deus. Para os judeus. É o que nós vimos lá em Gálatas 3, 11. Volta lá rapidinho, Tiago. Ele diz, é evidente que pela lei ninguém é justificado. Então se você dá seu dízimo, ou paga o seu dízimo, de acordo com Malaquias, você não está sendo o quê? Justificado diante de Deus. Porque aquela atitude na lei não é atitude de fé, porque a lei não procede fé, a lei não promove fé. A fé vem por ouvir e ouvir o Evangelho de Cristo, que é o quê? A graça de Deus, nas 14 epístolas de Paulo de Romanos a Hebreu. Fora disso não existe. Então qualquer atitude que eu faço da lei, ninguém é justificado perante Deus, diante de Deus. Quer dizer, não é inocentado, não é abençoado, não é guardado, não é protegido. Por quê? Ele está usando um elemento que já o quê? Caducou, acabou mesmo. Acabou, pessoal, não tem mais essa situação. Então, voltando lá em Hebreus 7, 1 ao 3, então ele vem dizendo que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis. Então é Deus que sai ao encontro de nós. Não é você que sai ao encontro de Deus. Eu vou lá buscar Deus na congregação, lá da Universal, ou da Batista, ou da Assembleia, ou da Metodista, ou da Católica. Epa, esse Deus não é o Deus de Israel, não é o Deus de Jacó e nem o Deus de Abraão. O Deus de Abraão vai ao nosso encontro. A ovelha é buscada pelo seu pastor. Ele é o pastor que busca as ovelhas perdidas. É o contrário. Então essa palavra dízimo encontrou-se num tempo da lei muito tremenda. Foi necessário. Mas o fim da lei é Cristo. Romanos 10, 4. Você não pode mais praticar daquela forma. Porque ao praticar você vai estar contra Deus.
Então, no versículo ele diz, e o abençoou, então para a qual também Abraão separou o dízimo de tudo, do melhor, separou Abraão para dar a Melquisedeque. E quem era Melquisedeque? Aqui entre parênteses explica, para nós vermos que era o próprio Deus. Primeiramente, se interpreta rei da justiça. Depois, também é rei de Salém, ou seja, rei da paz, Cristo. Sem pai, sem mãe. Quem é esse homem? Como é que aparece uma pessoa sem pai e sem mãe na terra? Todo ser humano tem que ter um pai e tem que ter uma mãe, que ainda que o deu à luz e sumiu, mas procede que saiu um homem do ventre da sua mãe, que coabitou com seu pai. Aí ele diz, mas sem genealogia, não sabe quem é essa pessoa. Não é filho de fulano, ciclano, não tem irmão, não tem tio, não tem avó, não tem primo, não tem avô, não tem nada. Quem é esse homem? Sem existência, sem fim de existência, quer dizer, ele começou e não terminou. Ele morreu? Não morreu. Nasceu? Também não nasceu. Esse era Melquisedeque, né? Sem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Quem é Filho de Deus? Cristo Jesus. É o único Filho de Deus nessa posição, é Cristo Jesus. Depois nós, que somos muitos do primogênito. Então ele diz, permanece sacerdote perpetuamente. O que é perpétuo? Então ele continua. E se ele continua, o dízimo também continua. Perpetuamente. Quem pode falar que não vou dar dízimo? Eu vi um pregador muito conhecido, sempre esqueço o nome dele. Ele falando que até bom pregador, cara eloquente, não é a Mala, não. Não é a Mala, não. É um outro aí muito destacado antes do Mala, depois o Mala dançou, ele entrou no lugar dele, é aquela confusão. E ele foi até no programa de televisão e ele falando que dízimo não tem mais. Falei, que é isso, um cara com uma cultura dessa, falar uma besteira dessa, cara? Você mata o povo. Então, quem deu o dízimo, viu quem? Deus. Então, quem não dá dízimo é porque não vê Deus. Porque aonde vê Deus, vê o quê? Bênção. Porque ali te abençoou com todas as bênçãos. E permanece sacerdote perpetuamente. Não acaba, abençoado. Então, se não acaba aquele que recebeu o dízimo das mãos de Abraão, que o abençoou, então ele também não pode acabar. Se ele acabar, acaba o reconhecimento de Deus. Então dízimo não é 10%. Dízimo é uma atitude de quem viu Deus e o abençoou com todas as bênçãos. Então quem tem essa prática de semear, que hoje passou-se século, caiu na mente do nosso apóstolo Paulo, levado ao terceiro céu, que ouviu Deus, diz, aquele que semeia pouco, pouco ceifará, o que semeia com fartura, com abundância há de ceifar. Cada um, porém, contribua, segundo o que propõe o teu coração. Quer dizer, qual é a bênção que você recebeu quando serviu Deus? Qual é a multiplicação financeira que você teve? Você vai dar segundo o que propõe o seu coração, segundo as tuas posses, porque foi assim que Abraão fez. Então hoje nós semeamos e damos os nossos dízimos, reconhecendo que Cristo está aqui, que Deus está aqui, e que fomos abençoados. Só isso, mais nada.
Eu sempre digo hoje para os abençoados que ainda não estão congregando conosco, de você dar o seu dízimo aonde você vê Deus. E para ver Deus, tem que pregar as 14 epístolas de Paulo, senão você não vê Deus. Então você deve praticar dessa forma. Assim é, abençoado. E então permanece sacerdote perpetuamente. Se você dá o teu dízimo, hoje você não paga, porque isso não é imposto, é um reconhecimento da bênção que Deus te deu, e também porque virou o que? Semente, para você e eu desfrutarmos do melhor aqui na terra. Assim é? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma confissão e assim semearmos com esse entendimento. Assim é, pessoal? E faremos correr essa pregação que está sendo gravada. Assim é? Ah, papai. Diga, eu recebo que ao semear, não estou semeando debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. E na graça há multiplicação, porque há revelação e há anjos que estão me acompanhando e fazendo com que a minha semente se multiplique sem limites, porque faço por reconhecimento, porque eu vejo o Senhor nesse local. E me sinto abençoado com todas as bênçãos. E para que a tua palavra corra e seja glorificada, que eu semeio também. E o nome de Deus seja exaltado, e essa palavra chega aos corações dos filhos, principalmente nessa sobreedificação. Assim é, venhamos e semeamos.